Boa noite a todos. Estamos honrados em estarmos mais uma vez aqui. Espero que todos estejam me ouvindo bem aí. E depois de tanta emoção vivendo juntos aí, a gente resolveu cumprir a nossa última etapa desse curso maravilhoso que vem rendendo a nós aí frutos maravilhosos, elogios carinhosos, a formação de um grupo chamado Biomecânica Clínica, Biomecânica Aplicada à Prática Clínica, e também a grande satisfação aí de ter conosco, né, novos amigos que nós não conhecíamos e que agora fazem parte desse curso maravilhoso. E para coroar isso, né, entrando na etapa final, nós estamos entrando no último módulo, no quarto módulo do nosso curso, a gente resolveu começar a usar o clima mais intimista, né? Resolvemos começar a usar o Zoom para que haja mais interação entre as pessoas, para que a gente possa ver vocês melhores, mesmo porque, como já era esperado, né? A gente sabe que num curso como esse, onde a gente teve mais de 1.500 visualizações aí do nosso conteúdo, e também tivemos aí, já estamos com quase 10 mil visualizações no YouTube, nada mais natural que ao final de um percurso longo como esse, a gente tivesse um grupo já muito bem formado, e foi justamente o que a gente viu, que ao final de um período longo como esse, a gente acabou tendo um público fiel, que são aqueles que nos seguem toda semana, que frequentam o ao vivo, que estão junto com a gente aqui, que interagem com a gente. E para coroar vocês, para agradecer a todos vocês, a gente resolveu cumprir a nossa última etapa num clima mais intimista, num clima mais próximo, onde eu possa ver a cara de vocês, onde eu possa conhecer melhor vocês, onde os vídeos estejam ligados e a gente consiga aí mais interatividade com vocês. Com muita honra, né, também eu tenho um recado interessante. Nesse último sábado, a gente começou a nossa turma 2021 do nosso curso de Biomecânica, e eu falo com muita honra porque nós fomos o primeiro curso de biomecânica do país a iniciar as nossas atividades, e estamos entre os primeiros cursos de pós-graduação a iniciar as nossas atividades, iniciar as atividades acadêmicas, em meio a um ano de tantas incertezas, né, de uma pandemia aí que não nos deixa para trás, mas ao mesmo tempo de uma esperança muito grande dessa vacina que acaba de chegar e que já começa a fazer parte da nossa população. Então, com muito orgulho, né, eu queria dizer que a gente começou o ano, né, com o pé direito na pós-graduação, com uma turma maravilhosa, com a primeira pré-aula, né, a gente vai ter a segunda pré-aula e depois as aulas oficiais do curso, e convidar todos vocês que têm o interesse de participar, que têm o interesse de estar com a gente nesse ano e no ano que vem, que façam a inscrição no nosso curso, que está ficando cada vez mais elaborado para vocês, né? Nós já temos livros didáticos, aulas gravadas, material de apoio, material apostilado, uma comunidade por trás nos auxiliando aí dentro dessa nova etapa. Honrosamente, né, alunos que se formaram no nosso curso e que viraram professores do nosso curso, e também alunos que se destacaram no nosso curso e que hoje estão juntos nessa comunidade ajudando vocês nessa nova etapa, uma etapa tão tortuosa, onde nunca na história da humanidade a saúde foi tão valorizada, a saúde está tão em alta, e principalmente dentro da nossa condição clássica, da nossa biodinâmica do movimento, nunca nós estivemos tão voltados para aquilo que há 20 anos nos dedicamos a pregar, que é atividade física, a reabilitação e a medicina, voltados para a saúde primária, voltados para uma prática clínica, a ciência da biomecânica trazida por uma aplicação clínica dentro das pessoas,
no âmbito de promoção de saúde, seja num organismo debilitado, seja num organismo habilitado, ou seja num organismo reabilitado. A gente quer sempre trazer o máximo da saúde e, com isso, o resto vem de brinde. E depois dessa pequena introdução para o nosso assunto de hoje, eu conto aí com a ilustre presença, mais uma vez, do meu querido amigo, doutor Juliano. Fala boa noite aí para a turma, doutor. Olá, boa noite a todos. Como é que vão? Todos animados para mais um encontro? Bom, primeira coisa, é uma grande honra, né, Fábio? Segunda vez aqui nesse encontro. Desta vez um pouco mais distante, mas não menos empolgado, né? Bora lá, vamos discutir o que a gente tem para discutir hoje. Eu não sei se você quer que faça uma nova apresentação, porque é basicamente a mesma turma. Eu falo de mim mesmo. Eu O acho que você bom, acha? Juliano. Vai que tem algum aluno novo que não te conhece aí, nosso doutor Juliano, médico do esporte. Fala rapidinho aí da sua Sim, claro. brilhante Vamos lá. trajetória até aqui. Bom, gente, então, para começar, após a medicina, eu resolvi fazer a especialização, né, da parte médica. Foi a medicina do exercício e do esporte, que é uma residência. Então, são 3 anos. Eu fiz essa residência no Hospital do Servidor Público de São Paulo. E nesse meio da parte de conhecer a atividade física e tudo mais, ou não só a atividade física, o exercício, e o exercício para esse lado da promoção da saúde, que é o que visa o hospital, eu fui atrás, então, de outros conhecimentos. Então, eu fiz pós de nutrologia esportiva para saber, então, o que realmente o alimento tem a ver para essa recuperação, essa composição corporal. Fiz a pós da fisiologia do exercício e fiz a pós da biomecânica. E essa foi a última pós que eu fiz e, com certeza, foi o grande diferencial meu para conseguir ter esse conhecimento um pouco mais amplo e geral em frente ao paciente. Então, conhecer o paciente de um modo bem mais amplo, e não simplesmente o paciente como um pedaço de osso ou um pedaço de músculo, enfim. Entender ele, integrar ele para o sistema e tentar recuperar ele pensando numa prevenção, e não simplesmente uma continuidade de tratamento, de consequências que a gente vê a medicina fazendo muito. Então, o tema de hoje vai ser justamente isso. Eu vou falar um pouco essa visão um pouco mais médica, junto com o Fábio, que vai colocar essas questões mais aprofundadas da biomecânica. Então, nos temas, a gente vai abordar a parte de osteoporose, a parte de artrite, artrose e também de sarcopenia, que para muitos, às vezes, pode até ser um termo até novo, né? Então, pouco conhecido, mas já tão abrangente na parte clínica que a gente está vendo já, ainda mais devido à pandemia que a gente está vivendo. Mas é isso, gente. Então, desejo a todos aí uma boa aula. Vamos começar. Espero que estejam todos animados. E essa interação aqui, sendo por vídeo, eu acho que a gente tem que aproveitar para ter e gerar um pouco de discussão também. Tá bom? Então, passo a palavra aí para o Fábio. E, no final, estou aberto a dúvidas, enfim. A gente vai... Como é que você vai fazer, Fábio? Vai deixar um tempo final para discussão, igual a gente sempre está Vamos lá, fazendo? acho que a gente pode usar o chat, né? Do Enquanto a gente tempo, vai né? falando aqui, Sim, é né? mesmo. O pessoal vai escrevendo no chat e a gente vai depois acompanhando aí as dúvidas de todos pelo chat. Pessoal, o Juliano falou uma coisa muito interessante, eu queria puxar esse gancho aqui, né, nesse primeiro momento, por estarmos, né, numa condição tão intimista, né, e ao mesmo tempo tão brilhante, como o Juliano muito bem colocou, nós temos uma visão, né, globalizada, e falar sobre uma visão globalizada. A gente teve uma discussão bem interessante na nossa turma de pós. Esse final de semana, a professora Marina foi dar aula lá e falou um pouco de nutrologia, falou um pouco de composição corporal. E a gente gerou uma discussão interessante, né, em relação à aplicabilidade da nutrologia dentro da biomecânica, né? Como a biomecânica entraria
dentro desse aspecto da nutrologia. E um assunto que eu resolvi abordar de suma importância, né, até pela minha experiência dentro de um laboratório de biomecânica de muitos anos, eu costumo dizer que o romantismo dos trabalhos de biomecânica começou quando a gente começou a associar a biomecânica a outras disciplinas, né? Principalmente a fisiologia, a nutrologia e a parte médica, né? A medição de processo inflamatório em situações de alteração de movimento, a medição de componentes como suplementação de creatina dentro de um processo de retardo de fadiga muscular, as indicações, né, de fadiga fisiológica com fadiga biomecânica, e dentro dessa fadiga neural, né, associada à alteração de parâmetros biomecânicos. E dentro dessa visão globalizada, a gente vê o quanto é importante a integração de todas as disciplinas dentro da biomecânica, dentro da ciência e principalmente dentro da prática clínica. E eu acho que esse é um dos pontos mais importantes que a gente tem nesse curso, principalmente, né, na presença de uma equipe multidisciplinar. Por aqui tivemos médicos, fisioterapeutas, nutrologistas, educadores físicos e por aí vai. E eu acho que essa é a grande alma do nosso negócio, né? Eu estou vendo na minha tela que tem um pequeno poltergeist aqui do meu lado. Por favor, não se assustem, tá? Ele vai passar. O ar-condicionado está tomando conta aqui do nosso ponto de transmissão. Ele vai embora e a gente vai fazer uma oração juntos dizendo: sai energia ruim, vai para lá, né? Hoje é dia de paz e vamos lá. Bom, deixa o poltergeist aqui, até ele está interessado na nossa disciplina de hoje. E voltando ao nosso assunto, principalmente puxado para o assunto de hoje, né, onde falaremos de um contexto de degradação do sistema pelo envelhecimento, né, eu chamo mais uma vez a atenção da multidisciplinaridade do negócio, né? O quanto fatores como prática de atividade física, bons hábitos alimentares, boas condições de controle de estresse, de fadiga, fazem com que todo o processo de envelhecimento seja retardado e, com isso, a gente tem aquilo que estamos nos propondo aqui, né, doutor? Fazer saúde primária e, como o Juliano falou, depois da formação de medicina, ele foi procurar uma pós-graduação de nutrição, ele foi procurar uma pós-graduação de biomecânica e, com isso, ele conseguiu multidisciplinarizar, vamos chamar assim, o conhecimento dele. E acho que isso é uma coisa legal, isso é o que faz hoje do Juliano um jovem médico de destaque, vou chamar assim, um cara que tem uma carreira brilhante pela frente e já com tanto conhecimento agregado, né? Acho que é isso que a gente quer. A gente quer aqui pessoas falando a mesma língua e somando o conhecimento, né? Agregando as áreas e não discutindo médico contra educador físico, médico contra fisioterapeuta. E eu acho que essas coisas acabam sumindo quando a gente entra na linguagem universal, e a linguagem universal é a linguagem da ciência. Mas vamos lá, Juliano, vamos lá que a gente tem muita coisa para fazer aqui hoje. Eu já vou começar aqui com um compartilhamento de tela, e dentro desse meu compartilhamento de tela, eu já vou puxar aqui a nossa aula de hoje, denominada biomecânica. Aqui, vamos lá, prontinho, vamos lá, dar o play na apresentação. Opa, nossa apresentação começou do fim para o começo, vamos lá. Biomecânica aplicada às novas tendências da saúde, e hoje falaremos sobre um assunto interessante: osteoporose, artrose e sarcopenia, do processo natural de envelhecimento à destruição precoce do sistema. E para dar início aí à nossa atividade, eu vou chamar a atenção de vocês
para algumas coisas que já foram discutidas aqui nesse curso. E essas questões são questões bastante interessantes quando a gente fala sobre tecidos e seus componentes de envelhecimento. Eu vou chamar a atenção desse gráfico aqui, onde nós longamente discutimos um assunto bem bacana. Eu falei para vocês lá na aula de tecido ósseo que os nossos ossos envelhecem. Num primeiro momento, passando por uma desmineralização, e num segundo momento, passando por uma destruição de suas pontes de colágeno. Um primeiro momento conhecido como osteopenia e aqui como osteoporose. E aqui nessas duas questões a gente viu que existem classificações diferenciadas de gênero que fazem com que homens e mulheres tenham uma característica diferente quando o assunto é desmineralização, principalmente numa década aqui entre 45 e 55 anos, que a mulher entra numa condição muito bem conhecida como menopausa. E ainda dentro dessas questões, a gente olhou para um fator interessante que se faz justamente na curva de crescimento do tecido ósseo, que é aquele momento onde a prática de atividade física faz com que a gente chegue a um pico ósseo maior, e chegando a um pico ósseo maior, os efeitos deletérios do envelhecimento partirão de um platô maior, fazendo com que a gente chegue a uma condição de massa óssea maior ao final de nossa vida. Vamos fazer um traçadinho aqui, ó, da quantidade de densidade mineral óssea. E uma idade muito avançada, aproximadamente aí 90 anos. Beleza? Esse ponto é interessante para a gente discutir porque, em se tratando de fêmur, a gente sabe que a força proximal dessa peça óssea diminui aproximadamente 10 a 12% por década de vida, chegando a uma diminuição de 50% no final da idade adulta. Vejam que isso também se reflete em vértebras, principalmente na área transversal dessa vértebra. Mais uma vez, não escolhendo aqui gênero, homens e mulheres. E vejam que a propriedade mecânica do osso cortical se perde com a porosidade, acumula microdanos e, consequentemente, diminui a quantidade de proteínas não colágenas a partir de uma idade de 66 anos. A resistência sob tensão de compressão reduz aproximadamente 2% a cada década a partir da terceira década de vida, e a resistência à fratura diminui aproximadamente 4% por década a partir também da terceira década de vida. Vejam que depois de uma condição de deformação final de tração, um osso perde aproximadamente 10% da sua capacidade a cada década, e quando a gente fala de condição de tração, a gente lembra aqui de uma peça óssea muito interessante, que é o caso aqui do colo do fêmur, onde a carga mecânica provinda da pelve e do acetábulo gera uma força de tração superior do colo do fêmur, e se esse colo do fêmur perdeu cerca de 10% da sua capacidade de tração por década, ele fica muito mais vulnerável à fratura, uma vez que a gente sabe que os ossos já são menos resistentes à tração e, consequentemente, por perder essa capacidade,
a gente tem uma tendência maior das fraturas na região do colo do fêmur. Então, notem aí que, recapitulando o nosso primeiro momento aí do curso, ao longo da idade, a gente perde massa óssea. E para conseguir manter essa massa óssea, a gente precisa fazer atividade física por toda a vida, para que se acumule um platô maior até a fase adulta madura, por volta dos 35 anos, e, consequentemente, para que a gente minimize a diminuição da massa óssea a partir dessa idade. Beleza? Vamos evoluir um pouquinho aqui e já vamos passar para a parte das cartilagens, né? A gente sabe que tanto a cartilagem hialina quanto os discos fibrocartilaginosos também perdem hidratação ao longo da idade. Então, vou desenhar aqui, ó, diminuição da hidratação dos discos intervertebrais e também diminuição da hidratação da cartilagem hialina. Um fator interessante é que, com a degeneração natural da idade, vem também fatores associados como aumento de peso corporal, e esse aumento de peso corporal vem por um desbalanceamento aí da composição corporal, onde a gente aumenta gordura e diminui massa muscular. E isso é um fator muito importante, porque, como o Juliano falou aí, até a Marina, para quem teve aula com ela esse final de semana, ou para quem viu nossas aulas anteriores, no meio de tanta aula, eu já até me perdi qual era o número da aula, mas que já está lá disponível no YouTube. Em meio a tudo isso, a Marina falou muito sobre as características de como educar nutricionalmente o sujeito para que ele mantenha essa composição corporal e, consequentemente, atenda àqueles quesitos da Organização Mundial de Saúde, que seria a manutenção da força, da flexibilidade, da composição corporal e, consequentemente, de brinde ele ganha saúde cardiovascular. Agora, olha que interessante. Com o envelhecimento, o sujeito vai perdendo massa óssea e começa a perder cartilagem. Perdendo cartilagem, ele começa a perder flexibilidade. Perdendo flexibilidade, ele diminui o range de movimento, ele diminui a ADM das articulações. Diminuindo a ADM, ele começa a perder capacidade de se movimentar e, consequentemente, ele começa a perder força. Perdendo força e perdendo movimento, ele vai entrar num desbalanço de composição corporal. Entrando num desbalanço de composição corporal, ele começa a desenvolver diabetes e cardiopatias. E olha que interessante, quando o sujeito, já mostrei isso aqui para vocês também, tem diabetes e cardiopatias, ele começa a piorar a condição de marcha dele em até 20%. Se ele desenvolver diabetes, cardiopatia, artrose no quadril e no joelho, ele começa a perder cerca de 40%. Se essa lesão for bilateral, ele chega a perder até 70% da capacidade de locomoção dele. Ou seja, a osteoartrose, a osteopenia, a osteoporose, somados aos problemas metabólicos da deficiência da composição corporal, afetam bruscamente a condição biomecânica do sujeito. E, evoluindo um pouquinho mais, a gente sabe que existe todo um componente como a detecção mecânica e o controle de condrogênese associado
a um estímulo de mecanoceptores de bomba de sódio e potássio, que em condições de degeneração da cartilagem tentam revigorar esse sistema e tentam reparar essa cartilagem. O grande problema é que se eu tenho uma falta de movimento, eu começo a perder também o alinhamento e a congruência articular. Perdendo o alinhamento e congruência articular, eu começo a desenvolver uma condição não favorável à reparação da cartilagem, o que significa que, se eu desenvolvi ao longo da vida processos que tiraram a hidratação do meu disco, processos que tiraram o alinhamento do meu joelho, eu começo a entrar num aumento de pressão hidrostática ali, e esse aumento de pressão hidrostática, pelo aumento de compressão patelofemoral, faz com que eu não consiga fazer, como a gente viu aqui, a plena reparação da cartilagem por diferença de pressão intracartilaginosa. E olha que isso vai piorando a minha vida ao ponto de eu ir acumulando desgraças. Eu tenho uma lesão, eu vou perdendo força, eu não tenho boa técnica de movimento para mensuração de carga, eu fui um sujeito sedentário que acumulou peso e o que é pior, eu estou tentando vencer um sedentarismo que só vai acabar mais ainda comigo. Ou seja, deixei até um quadrinho aqui, o desespero não funciona. Outra coisa interessante é, uma pessoa que entende minimamente de biomecânica sabe que esse corpício que aqui hoje sedentariamente assiste televisão tem uma tendência muito maior de poupar energia do que de gastar energia. E através da nossa especialidade muscular, na tentativa de gastar energia, a gente gera mais sobrecarga no sistema. E esse também foi um assunto que a gente já discutiu, que se eu quiser mudar favoravelmente a composição corporal, talvez tentar atacar por estratégias de prática de atividade física não seja uma boa opção para a nossa conduta. Contextualizado o nosso processo inicial, eu vou lembrar com vocês aqui que existe um ponto muito interessante de preservação, não só do tecido ósseo. Tem alguém com o microfoninho aberto, eu vou pedir, por favor, para que vocês desliguem o microfone de vocês. Obrigado, por favor, senão a gente está ouvindo bater prato na casinha de vocês. Olha lá. Então, quando a gente olha para isso daqui, o tecido muscular tem uma alta capacidade de preservação não só do tecido ósseo, como também do alinhamento articular. E eu acho que é aqui que a gente chega no ponto mais importante na aula de hoje, no ponto que vai gerar a nossa imensa discussão, que é justamente o ponto de quando os músculos entram em falha. E olha que interessante, existem dois caminhos para os músculos entrar em falha. Um deles nós já discutimos aqui, fadiga muscular. Uma vez que a gente tem a fadiga muscular, as cargas mecânicas atenuadas pelo músculo. Pessoal, vou parar um segundinho aqui. Eu vou pedir mais uma vez, alguém deixou o microfone aberto e está atrapalhando o áudio da nossa reunião. Isso não está legal. Peço, por favor, que todos fiquem atentos aí ao microfone. E alguém deixou aberto para fazer coisas domésticas e largou a gente ouvindo aqui barulho de prato.
Deixa eu ver quem é, porque quando eu achar, eu vou acusar, a gente vai rir dele, vai fazer bullying. Olha lá, acho que sumiu. Sumiu, beleza. Tá vendo como é bom saber intimidar um aluno? Isso é muito legal, a gente faz com muita maestria. Então, olha aqui. Vamos lá de novo. Voltando ao nosso raciocínio, a gente sabe que existe uma questão interessante aí do componente de proteção muscular. Quando o componente de proteção muscular falha pelo excesso de atividade física, os nossos ossos... Pessoal, de novo. O Fábio Oliveira, por favor. Fábio Oliveira está Oliveira. com o microfone aberto. Se você estiver aí, Fábio, feche o microfone, por favor. Fábio Oliveira, vamos lá. Cadê aqui? Ele não está. Pronto. Achou aí? Fechou? Vamos lá. Voltando, então, ao nosso assunto, em uma condição de fadiga muscular, o osso sofre cargas indesejadas, isso pode destruir precocemente ele, mas o nosso assunto de destruição de osso saudável vem para a semana que vem, quando falaremos de atleta, e o nosso ponto primordial de hoje está aqui. Não quando os músculos entram em fadiga, mas quando eles entram numa condição de degeneração em relação à idade. Notem o problema que nós temos aqui. Primeiramente, nós temos uma condição natural de envelhecimento dos ossos. Sequencialmente, um desgaste articular. Até aí, tudo pode entrar no eixo se eu tiver a proteção, e eu vou fazer aqui uma voltinha em formato de coração, do carinhoso músculo, cuidando desses tecidos. O problema maior é que, com tudo isso que a gente falou, existe também uma coisa não muito discutida, muito menos discutida, vamos chamar assim, do que a osteoporose e a osteoartrose, chamada de sarcopenia. Eu vou dar um exemplo aqui do meu pai. Ele está com 70 anos, diabético, e de uma certa idade para cá ele vem perdendo peso. E ele acha que ele está perdendo peso porque ele está emagrecendo e que ele come direito. E quem o conhece sabe que ele não come direito. Ele está entrando num processo de sarcopenia. Sarcopenia, diminuição do equilíbrio, mais desgaste articular, mais dano aos ossos. Quando a gente olha lá para isso aqui e vê que uma camada gigante da população sofre de dor lombar e de osteoartrose, 3,8% da população, isso significa cerca de 225 milhões de pessoas hoje estão com osteoartrose. A gente fala, o que aconteceu aqui? Degenerou a articulação. Eu falaria o seguinte, olha para mais coisa, olha para a história de vida desse cara. Opa. Olha para quem começou primeiro. E muitas vezes quem começou primeiro foi uma condição desfavorável de composição corporal. Sedentarismo precoce, má alimentação, dietas mirabolantes,
Na nossa aula aqui com a professora Marina, ela mostrou que as dietas mirabolantes ao longo prazo fazem com que a gente diminua a massa muscular e aumente tecido adiposo e, consequentemente, você vai implantando uma sarcopenia. E o que muito nos preocupa aqui é que a sarcopenia desencadeia problemas de degeneração no resto do sistema. E o que muito nos agrada aqui é que a sarcopenia é uma das condições mais reversíveis que a gente tem quando comparado à osteoartrose e também à osteoporose. Então, é baseado nisso que acho que a gente tem que focar a nossa discussão de hoje. Como a gente vai conseguir, dominando essa sarcopenia, dominando esses fatores sarcopênicos, ter o primeiro gatilho para desencadeamento de uma nova vida em pessoas que já chegaram nessa condição. E vejam que existem dados bem interessantes em relação à sarcopenia. Estima-se que a diminuição da massa muscular entre 40 e 80 anos será entre 30% e 50% do nosso componente total. A partir de 60 anos, torna-se um problema clínico. Se a nossa população em breve tem uma expectativa de vida de 90, a gente está falando de 1/3 da vida vivendo em condições clínicas patológicas. E está claramente associado como consequências de o que acabamos de falar: obesidade, osteoporose e diabetes. E notem aqui que é uma grande causa de mortalidade, seja por fatores metabólicos ou ainda por fatores mecânicos, por quedas, né? Sabendo que, uma vez que uma pessoa cai e tem uma fratura de colo do fêmur, ela tem cerca de 50% de chance de vir a óbito no primeiro ano pós-fratura. Gera um custo gigante. Em 2000, já existia uma estimativa de 18,5 bi de dólar gasto nos Estados Unidos. E vejam aqui que existem fatores que são precoces à sarcopenia, né? Como uma redução de massa muscular, seja ela aí por uma dieta da moda ou pelo sedentarismo, que vai gerar uma perturbação apenas de diminuição da massa e não de diminuição da força ou da função. Já na sarcopenia, a gente tem diminuição de força ou função, e numa sarcopenia grave, a gente tem a diminuição das 3 condições: massa muscular, força e função muscular. Como eu falei para vocês, gênero, hereditariedade, ambiente, sedentarismo e histórico de vida com uma dieta ruim e também baixa de atividade física. E lembrem que quando a gente fala de dieta ruim, hoje eu não estou falando mais só de pessoas que engordam, eu estou falando de dietas da moda e situações de subnutrição, que é o que a gente vê muitas vezes. Privações calóricas absurdas que vão fazer com que essa pessoa entre numa condição de sarcopenia. E olha uma outra coisa interessante aqui, a gente sabe que exercício de resistência é uma grande condição para todos esses fatores de funcionalidade. Mas aqui, já puxando a bola para o meu amigo Dr. Juliano, eu vou dizer que exercício de resistência funciona muito bem desde que haja uma harmonia ou um equilíbrio fisiológico, metabólico. E aqui eu vou puxar o fisiológico, hormonal, antes de se pensar numa prática de atividade física. E acho que aqui, Juliano, a gente já pode, antes de eu evoluir com essa brincadeira, eu já posso soltar a primeira pergunta para você, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre esse desbalanço, né? Chegou um cara lá para você no seu consultório e vai falar: ó, doutor, o senhor como médico do esporte poderia me guiar dentro de uma prática de atividade física, né? E muitas vezes a gente sabe que uma vez feito o diagnóstico, né, você está com uma condição sarcopênica,
com um histórico de osteoporose e também com histórico de osteoartrose, e você vai voltar a fazer atividade física. Eu queria que você falasse para a gente rapidamente aí, Juliano, como seria a visão de um clínico no intuito de reequilibrar esse ecossistema, essa harmonia do sistema, antes de prescrever para ele prática de atividade física, para que esse cara não caia numa academia e desfrute do sabor do fracasso, né? Eu faço musculação, mas eu não ganho massa muscular. Eu faço musculação, mas eu não sou um cara responsivo, né? Eu dificilmente vou conseguir fazer esses fatores mudarem a minha vida. Ou ainda eu estou fazendo musculação e, graças à minha inabilidade muscular, eu estou piorando minha osteoartrose ou até mesmo aí minha osteoporose. Sim, vamos. Para começar, eu acho que para falar isso daí, eu vou dar 2 grandes exemplos que a gente pega muito na prática clínica. Acho que o primeiro exemplo seria aquele paciente idoso. Não necessariamente um idoso, mas já começando ali na sua margem dos 60 mais, já começando a apresentar todos esses problemas, desde metabólico até osteomusculares. Então, um paciente que vem para a gente com essa parte da sarcopenia, artrose, e ele quer simplesmente mudar tudo isso. E a primeira coisa que a gente tem que fazer, eu acho que é ter essa visão e passar para ele essa visão multidisciplinar. Por quê? Às vezes, o exercício, por exemplo, vamos focar nessa parte do idoso. O exercício que ele faz, a maioria do exercício que ele faz, que a gente vê na prática, são exercícios aeróbicos. E exercícios aeróbicos, porque a gente sabe que a parte muscular, a parte óssea, não tem o estímulo adequado para gerar, então, uma certa melhora, pensando em osteoporose, pensando em sarcopenia. Então, já seria por aí. Então, o pessoal da mais idade, ele gosta de fazer uma dança, alguma coisa bem menos com estímulo para essa parte muscular. Então, já começa por aí essa orientação. E mais, quando a gente vai falar disso, essa simplesmente orientação, se eu souber e fazer uma orientação para ele que deve fazer um exercício resistido, enfim, ele ainda acaba tendo muita dificuldade em achar um lugar especializado para receber ele. Então, já começa por aí a primeira barreira. Então, lá naquele começo que você estava falando que a gente precisa realmente unir, tanto você da parte biomecânica que via que tinha coisas no laboratório, igual a parte da nutrologia esportiva, que complementa, eu como médico e os médicos de uma forma geral, eu acho que também vê essa dificuldade que a gente começa a esbarrar, então mesmo sabendo essas coisas, não tem um complemento, essa integração, então, para poder encaminhar esses pacientes. Então, fora essa parte da atividade física em si, que é o nosso foco aqui da biomecânica, você tem que ver a parte da alimentação, porque um idoso, ele tem não só a diminuição do apetite, mas às vezes até a dificuldade. É questão da dentição, é questão geral mesmo do perfil de paladar que eles gostam. Então, tudo isso está de uma forma interligada que faz com que a alimentação deles seja rica em carboidratos e baixa em proteína. Então, já não tem o substrato. Eu gosto de explicar para eles que eles precisam das 3 coisas, né? Do estímulo, que a gente falou que é a atividade resistida, de fornecer o substrato, que são as fontes proteicas, e conforme for até usar alguma suplementação em caso de necessidade, também da questão do descanso. O descanso não só a questão de periodização, mas muito além a questão também de simplesmente dormir e reparar todo esse sistema. Então, a gente tem que ter esse foco, assim, geral para esse tipo de paciente. E eu acho que um outro extremo que a gente poderia pegar é aquele paciente pós-bariátrico. É um paciente que, de uma forma, aí levantando bandeira, ser contra ou a favor, simplesmente mostrando que a minha prática clínica, eu pego muito paciente, depois de uma bariátrica, devido a dependendo do jeito que foi, ele vai fazer um regime forçado. Então, vai ser um regime, igual você estava comentando, esses regimes aí mirabolantes, porque ele simplesmente vai tirar um pedaço do estômago, do intestino também, depende da técnica a ser usado, mas ele vai diminuir drasticamente a ingesta geral de alimentos. Então, qual que vai ser a tendência dele também? Então, ele, se não tiver um balanço energético com o macronutriente também
mínimo de proteínas, ele vai ter uma perda de massa muscular importante. E na hora que a gente, se pudesse fazer, a grande maioria nem faz, mas uma avaliação de uma bioimpedância, de um DEXA, de algo assim, a gente veria que essa perda de peso que ele teve, que é um valor absoluto, foi mais às custas de massa muscular. Então, esse paciente, além dele ter o diagnóstico de obesidade, ele vai ter também o diagnóstico da sarcopenia, que daí a gente vê que é o pior dos dois mundos, que é o obeso sarcopênico. Por que eu falo pior dos dois mundos? Porque as duas partes, hoje em dia, se a gente considera o músculo e a parte de gordura como órgãos endócrinos, então, um órgão endócrino é produtor de citocinas do bem, que seria a parte muscular, e a parte de gordura, ela produz citocinas inflamatórias. Então, levaria todo esse processo contra o organismo, a parte da gordura, e aquela parte muscular, do ponto de vista metabólico, também não teria essa proteção, sem contar a parte mecânica mesmo, estrutural, que esse paciente vai ter déficit. Então, a gente tem que levar para eles todo esse conhecimento, então, da parte da alimentação, da parte dessa composição corporal, tentar mostrar para eles. A gente já imagina, já tem em mente tudo aquilo, mas quando você consegue fazer alguns exames assim, você consegue mostrar para o paciente, você consegue enumerar, você consegue dar valores reais para o paciente também tentar entender e ir acompanhando essa melhora. Então, acho que seria dois mundos assim que a gente elucida e tenta mostrar de uma forma geral, bem ampla, o que o paciente tem que procurar. Então, a atividade física, a alimentação e essa questão de descanso. E algumas outras coisas também que a gente vai pontuando conforme for o paciente. Mas eu acho que, no geral, seria basicamente isso, Fábio. Tá bom, fantástico. Eu falei aqui, não liguei meu microfone. Fantástico. Você sabe que você falando disso agora, né? Eu até citei aqui sobre um caso, né? Eu citei na conversa com a Marina um caso de um cara que fez cirurgia bariátrica que eu atendi, e ele perdeu 40 quilos e 40 quilos foram de massa magra, né? Ele passou de 130 para 90 e ele tinha 90 quilos de massa magra antes da bariátrica e passou para 50. Então, olha a condição desesperadora que esse cara chegou, né? Ele virou, sem sombra de dúvida, um obeso sarcopênico, como você muito bem definiu. E eu acho que é aqui que está saindo toda a magia do amor, Juliano, porque a gente está conseguindo mostrar que a ciência clínica é muito maior do que uma disciplina única e exclusiva, né? E é uma coisa que eu já falei algumas vezes nesse curso. A gente está vendo que, se eu quiser fazer parte clínica, eu não tenho que ficar pensando, seja na fisiologia, ou na biomecânica, ou na anatomia, eu preciso pensar na biodinâmica do movimento, seja no fator fisiológico, seja no fator biomecânico, seja no controle motor, seja nas relações de composição corporal, ou ainda seja nos fatores comportamentais relacionados ao movimento, né? Na cultura do sujeito. E eu acho que isso é uma coisa legal, essa visão integrada é o que realmente faz diferença na vida das pessoas, ao contrário de uma visão onde se vende produto. Vem aqui que aqui eu só cuido da sua coluna. Vem aqui que aqui eu só cuido da sua atividade física. Vem aqui que aqui eu só cuido de emagrecimento. E as pessoas acabam, olha, eu tirei 50 quilos de você, eu sou uma pessoa de sucesso, eu sou um profissional de sucesso. Ele não vê a composição desse indivíduo, né? E a gente vê, e é uma coisa que dá até desespero, né? Dietas de 600 calorias, pessoas que fazem restrição de substratos, né? De macronutrientes extremamente importantes. E o resultado está aqui, né? E é isso que a gente chama. Como é que isso pega a gente na curva da biomecânica? Lá na frente com a sarcopenia. Tá? Eu vou dar uma compartilhada aqui de novo, para continuar aqui. Então, evoluindo um pouco aí com a nossa conversa, né? Olha que assunto interessante. Por características de atrofia por desuso do ser humano,
os músculos têm uma alta capacidade de detectar sinais mecânicos. Uma vez que ele detecte uma mudança de tensão, ele vai converter essa tensão, esse estímulo mecânico, em estímulos que desencadearão eventos bioquímicos. E esses eventos bioquímicos de mecanotransdução é que vão regular a síntese proteica, miofibrilar, e vão fazer com que haja uma reorganização sarcômera, controlando assim o que a gente chama de massa muscular. Em contrapartida, existe um processo aqui em cima que nós chamamos de atrofia por desuso, onde você tem uma diminuição do tamanho da sua fibra. Vejam que aqui eu não estou mais falando só de massa muscular, eu já estou entrando num aspecto anatômico que a gente chama de microarquitetura muscular, que faz totalmente a diferença quando o assunto é rendimento, é eficiência biomecânica. Uma sarcopenia implicaria tanto numa diminuição do tamanho, quanto numa diminuição do número de fibras musculares. E isso é uma coisa interessante, porque se eu perder a área de secção transversa, eu perco a capacidade de fazer força. Se eu perder comprimento de fibra, eu perco flexibilidade. Se eu perder ângulo de penação de fibra, eu perco eficiência mecânica por dissipação cossênica. E olha que interessante. Quando a gente diminui a massa muscular durante uma condição de sarcopenia, nós também diminuímos o comprimento do fascículo e o ângulo de penação. Eu crio ali uma microarquitetura favorável para a não função do músculo. Isso faz com que o idoso perca até 50% da sua força máxima. Então vejam que, além de perder um importante soldado, um importante componente muscular aqui, parafraseando aí meu grande amigo, professor Carlos Ugrinovich, que em sua linha de pesquisa mostra que quando você perde massa muscular, você também perde chance de sobreviver a uma condição de quimioterapia. Ou seja, quem tem mais chance de sobreviver a uma quimio? Quem tem mais massa muscular. Quem tem mais chance de sobreviver a uma queda? Quem tem mais massa muscular. Quem tem menos chance de sofrer uma queda? Quem tem mais eficiência de força muscular. Então vejam que aqui a gente está entrando em parâmetros fisiológicos, em parâmetros de saúde geral, como a composição corporal, e também em parâmetros biomecânicos de eficiência de movimento. Quando a gente compara idosos de 70 anos a jovens, as evidências parecem ser unânimes quanto à diminuição de área de secção transversa fisiológica, comprimento de fibra e ângulo de penação. Biomecanicamente falando, os 3 fatores que comprometem a função do movimento. Estima-se que a área de secção transversa do gastrocnêmio seja cerca de 15,2% menor. O ângulo de penação, cerca de 10% menor. E o comprimento do fascículo, cerca de 13,2% menor. Isso é uma bomba relógio dentro da nossa condição biomecânica. E para falar de coisas boas, né? Mais uma vez, a gente chega numa condição de reversão desse quadro, né? Onde o Juliano falou que a partir de um equilíbrio de homeostase de saúde, vamos chamar assim de uma homeostase de saúde, falar equilíbrio de homeostase me tornaria resultante nas palavras,
Mas dentro de uma condição onde você interpreta características básicas de saúde, fatores comportamentais, como fatores emocionais, culturais, e identifica a melhor atividade para essa pessoa voltar a praticar atividade física, olha que legal. A gente vai voltar a ter efeitos benéficos da massa muscular nesse sujeito. E aqui a gente vê o quanto a importância do estímulo vai ser responsável pelo nosso sucesso, né? Uma vez que a gente use uma atividade que gera só contrações concêntricas ou contrações excêntricas, a gente vai ter características similares ou diferentes dentro da eficiência do nosso sistema locomotor. Então, a gente vê aqui, né, uma referência bastante nova de 2015, que mostra que se eu fizer uso só de contrações concêntricas, eu consigo aumentar ângulo de penação, mas eu tenho poucas mudanças no comprimento do fascículo. Eu tenho crescimento muscular predominantemente pela adição de sarcômeros em paralelo e, consequentemente, um aumento do ângulo o ângulo de penação que foi citado para vocês. Em contrapartida, se eu fizer contrações excêntricas, eu consigo aumentar o comprimento do fascículo. Em contrapartida, eu tenho um menor aumento de ângulo de penação. O crescimento muscular vem principalmente através da adição de sarcômeros em série. E dentro dessas questões, a gente vê que existe uma necessidade de vários tipos de contração, tanto concêntrica quanto excêntrica, para que a gente consiga interagir em aspectos funcionais do idoso e também aspectos de cargas mecânicas específicas de coordenação, para que esse sujeito consiga promover mudanças na arquitetura muscular e também mudança na sua função coordenativa. E por falar em função coordenativa, antes de eu passar de novo a palavra para o meu amigo Juliano, olha que interessante. Um dos fatores que mais gera a deficiência mecânica é que, durante a diminuição da massa muscular, nós temos também um processo de denervação e reinervação incompleta. Ou seja, perder massa muscular não faz bem em momento nenhum da vida. Perder massa muscular por uma dieta mirabolante vai destruir o seu sistema e vai cobrar caro em um futuro muito próximo. E a partir daqui, a gente vê também que existem fatores de interatividade medicamentosa que também desfavorecem a síntese de contração muscular, síntese de proteína muscular. E eu vou fazer uma pergunta, na verdade, eu vou fazer a primeira pergunta relacionada a medicamento para o meu amigo Juliano, que é de um. Isso eu não combinei com ele, não. Estou colocando ele na parede e agora isso daqui está gravado, vai para a internet. Se ele falar mal, o laboratório que vai atrás dele. Tem uma parada aí na moda, né? Que me parece que hoje é o medicamento que mais traz lucro para a indústria farmacêutica no mundo, né? Que é justamente a indústria da estatina. E a indústria da estatina, se afirmou, então você concorda comigo, Juliano. O CRM vai atrás de você. A indústria da estatina ela cresce absurdamente. E a gente sabe que o uso crônico de estatina já vem sendo feito com pessoas assim extremamente jovens, né? Com a história um colesterol congênito e vamos tacar a estatina. E a estatina, ela de uma forma ou de outra, ao longo do tempo, vem minimizando os efeitos musculares, mas eu já tive casos assim, de pessoas que começaram a tomar estatina
e tiveram 5 lesões musculares na primeira semana do uso de estatina. Né? Para ajudar, como casa de ferreiro espeta de pau, minha mãe faz uso crônico de estatina. Né? É sedentária e faz uso crônico de estatina. Então, eu queria que você desse uma opinião a respeito disso, porque hoje eu acredito que até aqui na sala, muitas pessoas tomam estatina. Né? E isso acaba prejudicando imensamente a atividade de síntese muscular e a médio e longo prazo isso vai cobrar um preço. O que você diria sobre esse assunto, Juliano? Tá, em plena 10 horas... Eu vou falar, gente, eu fui muito sacana, eu coloquei o Juliano numa fogueira agora aqui, porque eu não combinei isso com ele, e esse é um assunto extremamente polêmico. Manda bala aí, Juliano. Exatamente 10:02, o cara me solta essa. Mas vamos lá, Fábio, eu acho que do mesmo jeito que a gente tem essa visão geral aqui nessa pós-graduação, eu acho que eu vou voltar com essa pergunta simplesmente para o paciente. Será que realmente o problema dele está sendo a estatina? Ou seja, será que ele está deixando de fazer a atividade física por conta da estatina? E de antemão já deixo aqui a minha opinião como médico e com toda essa formação que eu tenho, e daí é opinião mesmo, mas enfim, baseado também em todo o trabalho, tem embasamento trabalho literário, independente da indústria ter ou não esse lucro, o paciente, quando ele tem a necessidade, você trata assim com estatina. E até você falar que é uma falha terapêutica, o paciente está com algum realmente dificuldade a usar a estatina, você tem que tentar todas as estatinas. Você tem medicações ainda que, no lugar da estatina, você pode fazer o uso. Tem algumas opções. Então, assim, além dessa gama de quesitos que a gente tem que avaliar realmente, se essa dor é por conta da estatina, porque é uma dor característica, não é uma dor, por exemplo, unilateral, você está fazendo exercício errado, então a dor é mais sistêmica. Então, assim, é muita coisa, mas eu acho que vale essa reflexão. Você ver, analisar o seu paciente, se aquele o problema da vida dele está sendo essa estatina, ou está sendo só mais uma coisa para ele falar, não, mas tá vendo, essa estatina não dá, e que não sei o quê. Enfim. Ou então é você colocar. Hoje em dia você faz o risco cardiológico, o risco cardiovascular, até mesmo para você iniciar essa estatina. E se você quiser postergar, você faz até o uso de imagens, exames de imagem para você ver como é que está todo o sistema vascular, se tem ou não alguma placa. Enfim, você faz um ultrassom de carótida, dá um exemplo que é um pouco mais palatável para vocês entenderem. Faz um ultrassom de carótida. Se tem uma placa, por exemplo, você vai deixar o cara de tomar estatina porque ele pode ter uma dor muscular? Então, assim, é você analisar todo aquele conceito, todo aquele paciente como um todo. Você tem que diminuir o risco dele, se colocar numa balança. Tem coisas que realmente, alguns efeitos colaterais, ele vai ter, mas aquele efeito colateral tem que ser colocado na balança, assim como o benefício. Então, o meu ponto, se o paciente tem indicação e você não prescreve, ou então você simplesmente, a partir de uma estatina que ele reclamou de dor muscular, você deixa para lá e deixa o cara infartar, você não conseguiu prevenir alguma coisa. Mas é complexo, entendeu? O que eu quero falar? Eu acho que, assim, dificilmente eu peguei um paciente que estava tomando estatina porque não precisava, ou então aquela dor não teve jeito. Tem casos assim, mas eu acho que essa é a exceção da exceção da exceção. Não seria muito o básico nosso, acho que não seria a grande dificuldade, eu não vejo isso como uma grande dificuldade, uma coisa que, nossa, eu fico, não sei se eu dou, se eu não dou. Não, o cara chega com tanta coisa para a gente organizar, o cara não, a própria atividade física dele faz tudo errada, o cara quer emagrecer, a gente vê aí muito questão, então vamos associar o obeso, que vai ter mais como pensamento, né, já que tem um distúrbio metabólico, ele vai ter essa parte, pode ser hereditária, mas associada, então, com essa parte, pode ser genética, mas associada com essa parte, então, alimentar, né? Então, do meio ambiente. E aí, você fala assim, enfim,
Peraí que saiu aqui, voltei. É tanta coisa para você pensar, então aquele paciente às vezes está fazendo tanta coisa errada que eu acho que a estatina, no fim das contas, ao meu ver, é uma grande discussão, mas é uma discussão, acho que só mesmo acadêmica no momento e, lógico, a gente está numa aula de pós-graduação, tudo, mas muito específica e eu não vejo como um problema para os meus pacientes. Eu acho assim, organizar mesmo a parte da alimentação, organizar, e tem coisas que a gente pode dar também até de suplementação, pensando em melhorar essa parte muscular, e isso daí vai ser a última coisa que eu vou pensar em mudar, e vai ser a última coisa que vai mudar mesmo o curso daquele paciente. Lógico, tem os pontos relevantes que às vezes o cara fica com a dor muscular que vai levar ele à inatividade, aí tudo bem. Mas a minha visão é essa. É muita coisa para a gente ajustar ainda no paciente, muita mesmo. Juliano, acho que puta, a gente está muito, muito alinhado nisso, cara, porque era justamente nesse ponto que eu queria tocar com você, né? E acho que, mesmo sem combinar, eu vejo que a gente está muito alinhado nesse aspecto, né? Consegui, então, não xingar ninguém. Não, o mais Deu importante, certo. não, eu falo porque, assim, hoje eu tenho muitos pacientes que tomam estatina, né? Eu já tive casos ruins com a estatina, já tive casos bons com a estatina. Já vi casos de pessoas tomando estatina porque realmente precisavam, e já vi muitos casos de pessoas tomando estatina porque tinham um colesterol limítrofe, né? Com aquela desculpa, vamos ver, não, mas não tem. E realmente, acho que nesse ponto, mais uma vez, a gente está muito alinhado. Não tinha nenhum resquício de imagem, nenhum ponto de calcificação, nenhuma formação de placa, nenhuma obstrução coronariana, nem de nenhum ponto que gerava risco. E por coincidência, né, isso eu estou te falando porque eu peguei um caso muito, muito semelhante, de um senhor de 63 anos que era extremamente forte, um cara que tinha uma alta habilidade de ginástica, um cara que fazia levantamento olímpico, um cara que tinha um supino aí para 70 quilos. E um dia ele pegou a barra e ele foi agachar. Quando ele foi agachar, ele falou assim: nossa, senti um estirão posterior. E ele teve um estirão mesmo, um grau 1, né? E deu trabalho para arrumar, cara. Não foi rapidinho, não. Demorou uns 6 meses aí para arrumar. E era uma condição assim, que ele não tinha nenhuma carga sobre ele, né? E aí ele falou para mim que ele estava fazendo uso de estatina. E como você falou que estatina ela tem que ser também testada para tirar esses processos dolorosos, né? Eu diria, acho que o que eu queria puxar aqui dessa discussão é que diante de uma condição como essa, né, que as pessoas estejam muito alinhadas com o médico nesse processo, né? O cara vai numa academia, conversa com o médico, entenda o que o médico está tentando fazer e entenda a fase de transição e de adaptação ao medicamento, porque para esse cara foi um risco mesmo. Se ele tivesse com peso nas costas, ele teria caído no chão, né? Mas eu acho que a gente tá nesse ponto. E ainda falando de medicamento, Juliano, eu sabia que a gente não ia conseguir parar de falar muito. Eu queria que você abordasse com eles, a gente já passou até de 10 horas, né? Queria que você abordasse com eles um pouquinho do tratamento da sarcopenia também por essa relação medicamentosa, né? Porque hoje a gente tem uma condição de sarcopenia que é o seguinte, e até eu coloquei como uma das conclusões da aula, né? A gente tem que ter um equilíbrio clínico, tá? A gente precisa ter uma dieta favorável, e uma dieta favorável significa comer, não significa fazer uma dieta para emagrecer, o cara precisa comer. A gente precisa ter o exercício certo, bem orientado, com contrações concêntricas, excêntricas, funcionalidade, mas existe também, né, a interação medicamentosa numa condição onde o cara está com uma sarcopenia extrema e você precisa intervir com medicamentos. E, mais uma vez, a gente vê que te conhecendo como eu te conheço, eu sei que você vai sempre postergar medicamento, mas eu queria que você falasse um pouco justamente como você falou agora da estatina. Chega um momento que, olha, quando você julgaria que é a hora de entrar com medicamento e como você faria isso?
Então, daí quando a gente fala da parte mais de medicamento em si, a gente tem que dividir. Ou diretamente lá a gente está falando então da parte hormonal, ou então alguma coisa que vai ficar entre a parte de suplemento, saindo um pouco então da alimentação, indo para suplementação, até a gente chegar especificamente em alguma coisa que seria hormonal. Então, assim, eu acho que você vai passar ainda slide, Fábio? Não, Só acho que para aqui a eu... gente já pode fechar, Juliano, porque se a gente for abrir para Tá. dúvida, já tem 21 aqui, eu já vou até começar a filtrar aqui. Não, então, só para eu poder entender aqui o que eu vou falar, então. É, quando a gente fala disso, por exemplo, a aula a gente falou bastante de sarcopenia. Apesar de ser uma coisa, eu acho que assim, é nova para a população, enfim, o conhecimento em si, a gente já tem muita coisa embasada. E a última atualização que a gente teve do consenso até europeu, dessa parte da sarcopenia, foi justamente algo que no slide mesmo do Fábio ele colocou a pré-sarcopenia, sarcopenia e sarcopenia severa. O que mudou hoje em dia essa questão da classificação? É justamente a gente conseguir pegar algo bem mais precoce. Então, hoje em dia, a gente faz simplesmente um rastreio. Por exemplo, às vezes eu tenho aquela suspeita clínica. Essa suspeita clínica eu posso fazer desde uma anamnese, que é aquele, tem um questionário que a gente pode aplicar, que é o SARC-F. A gente faz algumas perguntas que vai envolver a parte da atividade física, da alimentação. A gente suspeita que aquele paciente pode ter sarcopenia. Então, frente a uma suspeita, a gente já vai fazer uma intervenção clínica. E nessa intervenção clínica, a gente já começa com tudo isso que você já falou, da parte desde a alimentação, atividade, descanso, enfim. E mudou muito porque antes, para ter o diagnóstico, sempre lá no começo, independente de ser pré-sarcopenia, era sempre envolvia a diminuição da massa muscular. E hoje não tem mais isso, porque para ter esse diagnóstico da massa em si, que é algo físico, a gente precisava lançar a mão de um exame de imagem. Então, tinha que ter uma bioimpedância, um DEXA, enfim, tinha que ter alguma imagem para a gente conseguir. E hoje em dia, não. E se a gente nem quiser aplicar esse questionário, se a gente quiser algo bem mais simples, ainda mais que aqui, provavelmente a grande maioria é entre educador físico, fisioterapeuta. Então, o simples fato da gente aplicar o teste do paciente levantar da cadeira, a gente já pode avaliar de acordo com a velocidade que ele levanta da cadeira e aquilo já ser uma suspeita de sarcopenia, a gente também iniciar esse diagnóstico, esse tratamento mais precoce clínico. Então, hoje em dia, a gente tem suplementação que a gente pode fazer, além do ajuste nutricional. Então, pensando hoje para o idoso, para a simples manutenção de massa muscular, de gramas de proteína por quilo de peso, a gente tem um valor na média de 1,4. Então, só para manutenção. Além do que a gente pode abrir mão, então, de um whey, além dessa parte de suplementação de whey, a gente sabe que a creatina vai ajudar bastante esse paciente, ainda mais se o paciente for um paciente vegano, que ele vai ter mais déficit ainda. A creatina, a gente sabe que é um substrato energético que está estocado no músculo. Então, ele vai ser usado, então vai ter um ganho esse paciente também no uso da creatina. A gente pode usar também a forma da leucina isolada para poder ativar quando a gente está falando lá das vias de síntese de proteína, mTOR, que ativa diretamente mTOR. Enfim, tem essa parte nutricional que a gente vai caminhando bastante. Até chegar, então, na parte que o paciente tem, então, um diagnóstico de sarcopenia, ou então, a gente, aí seria, com esse diagnóstico de sarcopenia, fazer o uso de alguma coisa, aí seria mais a parte hormonal, mas veja, é algo totalmente específico, com um diagnóstico específico, com uma característica que a gente está visando qualidade de vida. Então, aquele paciente, se a gente deixar ele, provavelmente ele vai, aquela ladeira abaixo que você estava comentando, ele vai só piorar. E a gente quer manter ele. Então, a gente vai colocar na balança. Esse uso ou não desse hormônio vai ajudar? Vai ser mais benéfico do que maléfico? Então, essa vai ser a questão. Ou então naquela questão que o paciente está simplesmente na síndrome da fragilidade. Então, às vezes, aquele paciente que acabou de ter uma queda, às vezes nem ele estava, foi uma queda mais boba, mas por conta da idade e não cuidar também, a gente tem que diferenciar muito isso, que é o envelhecer não necessariamente tem que ser com doença, que seria serenidade,
e sim a senescência, que é o envelhecer com qualidade. Então, não é necessária a patologia. Mas o paciente caiu, teve uma fratura, e às vezes naquele momento ali, aquela recuperação, ele precisa de alguma coisa mais anabólica. Então, seria pontuar em cada caso o uso dessas medicações. Então, acho que seria muito isso. De uma forma geral, a gente caminhando, então, desde da alimentação, além de todo o resto de suplementação, até chegar numa parte medicamentosa, a gente falaria mais da parte de hormônio, e pontuar cada momento, se realmente ele precisa, e colocar na balança as coisas, os benefícios e os malefícios. O que a gente tem que pensar no final das coisas é fazer algo positivo para o paciente, não colocar a vida dele em risco. Puta, Juliano, fantástico, fantástico, né? A gente sabe que a gente tem vários alunos no nosso curso que estão com sarcopenia precoce, né? E eles já tiveram, é um caso grave de sarcopenia, eles fazem uso de hormônios 3 vezes ao dia, né? Até por prevenção, né? A gente sabe que o cara tem muito medo, né, de perder a massa muscular que ele adquiriu ao longo da vida, e aí ele toma lá 24 decas por semana, aquelas coisas que a gente sabe que funciona para o equilíbrio da sarcopenia, né? Ô, Fábio, deixa eu só finalizar coisa rapidinho, assim, só dando um algo além. Além dessas duas clínicas que eu comentei, esses pacientes mais característicos, o idoso, aquele obeso, pós-bariátrico, enfim, hoje em dia o que eu estou vendo é muito paciente novo mesmo, 20 e poucos anos, 18 anos, chegando para mim assim, tanto com a parte biomecânica comprometida, que você vai chamar o paciente, você vê ele até ele entrar na sala, você já vê que está totalmente errada a postura dele, na hora que para, enfim, você já vê isso daí, até mesmo a questão da avaliação da composição corporal, o paciente que já chega nessa idade com baixa massa muscular e excesso, é o famoso paciente falso magro. Não querendo desmerecer a nomenclatura, não é isso, mas para realmente levantar essa bandeira e, gente, olha a idade dos pacientes, e a pandemia só mostrou isso daí ainda mais, porque o paciente fica cada vez trabalhando em casa, mais sedentário, então ele vai mudando a composição corporal e permanecendo com aquele peso ou simplesmente diminuindo só um pouco de peso. E como se não bastasse, eu tenho atendido muita criança, 10 anos. Isso daí é totalmente responsabilidade dos pais. Eu não sei se é porque agora, ficando em casa, eles realmente estão vendo a rotina, que o menino só fica no videogame e comendo bolacha, que agora resolveram levar no médico e para ver, né? Mas assim, o paciente já chega com composição corporal com 10 anos totalmente trocada. Você coloca no gráfico do MC lá, independente da composição, nem cabe no gráfico. E com a parte biomecânica também, que não dá nem para você falar para esse menino, vai brincar, porque se você for subir na árvore, vai cair. Você não tem coordenação. Então, chegamos a esse ponto, assim, para alertar. É lamentável isso, né? A gente vê, eu conheço vários casos, e eu, mais uma vez, eu não quero antecipar nossa aula da semana que vem, né? Mas eu trabalhei com atletas jovens, né? E do gênero feminino. Quando entra fator estético, a gente vê cada atrocidade, né? Dietas desesperadoras, pessoas com supressão de nutriente. As dietas, como você citou mesmo, né? Dietas que têm cunho religioso sendo usadas como dietas promotoras de saúde. A gente sabe que isso é uma coisa totalmente diferente. Tem o fator do sedentarismo cada vez maior, alimentação ruim. E eu acho que o que mais fixa dentro de tudo que foi discutido hoje aqui é que aquele treino de força que a gente faz, talvez, diante de toda a complexidade que o Juliano trouxe, é o final do chicote, é o final da cadeia, né? O que vai determinar o sucesso do seu treinamento? A sua disposição para treinar, a sua capacidade de manter uma determinada carga de treinamento, a sua capacidade de não gerar novos problemas pela fraqueza que você tem. É a sua saúde de base, né? Então, acho que o Juliano, hoje, ele mostrou aqui
o que é médico realmente fazendo saúde, o que é médico consertando saúde de base, né? E o que é interatividade de disciplinas. Acho que isso é uma coisa legal e que mostra claramente o quanto a nossa ciência multidisciplinar vem crescendo em todas as áreas e mostra claramente que tem espaço para muita gente trabalhar e quando a gente fala, né, de prescrição de uma determinada atividade, a gente tem que tomar muito cuidado para não achar que a gente sozinho vai reverter toda a condição do problema. Muito bom, muito bom. É uma pena, pô, já estamos 10h22 aqui. Eu vou compartilhar nossa última tela para fechar as nossas questões aí. Vamos lá. Nossos tecidos biológicos se deterioram com o sedentarismo e também com a idade. Se aprimorarem com a aplicação de... Desculpa, está errado aqui. Se aprimoram... Tá errado, um errinho de digitação. Com a aplicação de cargas mecânicas ideais. São amplamente protegidos pelo controle motor e força muscular, coisa que se destrói com a condição de sarcopenia. E uma vez destruído, vai acabar acarretando em outros tecidos, como ossos e articulações. Recebem um importante papel protetor do tecido muscular. Quando esse falha, seja por fadiga ou degeneração, desencadeia uma compensação degenerativa, né? Diversas compensações ali, que vão gerar aspectos degenerativos, articulares e também ósseos, acarretando em um processo de destruição sistêmica do aparelho locomotor. Então, vejam que quando um componente é destruído, existe uma condição sistêmica de destruição. Seja esse componente qual for o processo de base, vocês vão ter que rastreá-lo se vocês quiserem saúde generalizada. Independentemente de sua função mecânica, o impacto do envelhecimento na estrutura e função do músculo esquelético representa um processo biológico extremamente complexo, que não é facilmente visado por uma estratégia de intervenção singular. A gente viu aqui, a intervenção é multiprofissional e depende de uma gama de informações antes da intervenção final. Controlar e ou tratar a sarcopenia envolve uma interatividade entre cargas mecânicas, estímulos neurais, fatores nutricionais e interação medicamentosa. E eu escrevi aqui, ó, e o Juliano bateu forte nessa tecla, quando necessária, e não apenas ações ou intervenções isoladas. Essa é a nossa maior responsabilidade. Precisamos interagir entre as áreas, precisamos interagir entre as disciplinas que envolvem o conhecimento e a prática clínica. Essa é a nossa maior bandeira. Pô, Juliano, obrigado, cara. Obrigado mesmo. Isso, eu que agradeço. Sempre uma honra estar aqui, na verdade, aprendendo contigo cada vez, né? E podendo contribuir aí um pouquinho. Eu acho que eu queria pedir, assim, um favor, então, para todos que estão assistindo a gente, já que a gente está falando justamente isso, essa bandeira dessa multidisciplinaridade. Então, acho que cabe a nós aqui e a todos que estão vendo também ajudar a gente nesse processo, porque se vocês estão aqui, vocês são realmente diferenciados. Então, não é simplesmente... Hoje a gente está vendo que a questão da internet está para ajudar, igual aqui, por exemplo, exatamente nesse encontro, mas ela também faz um certo desfavor com a questão dessa propagação de fake news. Então, a gente cai na parte da dieta da moda. Quem dita isso não é, na verdade, aquele profissional mais adequado. Quem dita certo uso de medicações, aí a gente sabe que tem o cunho mais estético do que qualidade de vida. Enfim, é só um pedido também para
vamos junto nessa, porque a gente tem que levar e levantar essa bandeira, que assim a gente consegue algo de diferencial, né? E de mãos dadas, né, Juliano? Não brigando, não criando conflito entre as áreas aqui, né? Acho que é o que mais a gente sempre tem que levantar. Professor de educação física, fisioterapeuta, médico, nutricionista tem que se abraçar, dar as mãos e trabalhar juntos, né? Não ficar se conflitando aí com coisas desnecessárias. E como o Juliano muito bem colocou, né? Eu acho que é nessa hora que a gente tem que colocar a questão de que uma informação só é harmoniosa quando ela é uma informação de verdade, sem fake news, né? Sem aquelas defesas que, na verdade, a gente vê que só fazem menção à venda de um produto. Mas é isso. Pessoal, mais uma vez, obrigado a todos. Quem ainda não fez inscrição no curso de pós-graduação e quer estar com a gente, vamos lá, façam sua inscrição. A gente está formando uma turma muito legal para esse ano e a coisa não para, tem muita coisa para se discutir pela frente. Vamos embora, vamos junto nessa, é hora de estudar, é hora de vencer essa pandemia que está acabando e a gente vai sair muito mais fortalecido e, ao mesmo tempo, com muito mais conteúdo para lidar com essa avalanche que a pandemia deixou, que é a responsabilidade da saúde a médio e longo prazo. Muito obrigado a todos. Até a semana que vem, de novo com o Dr. Juliano aqui. Esperamos que vocês tenham uma semana iluminada, uma Páscoa maravilhosa, independente da religião de cada um, com o espírito do cristianismo aí dominando todas as religiões, de paz, de amor, de harmonia, e que estejamos juntos aí, mais uma vez unidos por um mundo melhor. Obrigado a todos, uma honra para mim estar aqui com vocês. É por isso que eu digo que esse Deus que aqui habita sempre sauda ao Deus que assiste a gente do lado de lá da câmera. Muito obrigado, até a próxima. Namastê, obrigado, valeu!